Imagine acordar com apenas alguns dólares na conta, você está endividado, o limite do cartão acabou e você não sabe como vai pagar as próximas contas. Então você vai até um caixa eletrônico próximo a você para fazer uma transferência bancária e percebe algo estranho. Quando a transferência é feita, o dinheiro aparece imediatamente na outra conta e o saldo que era para diminuir continua o mesmo. Você tenta de novo e funciona, mais uma vez e funciona de novo. E naquele momento você percebe uma coisa: acabou de encontrar uma falha que permite sacar dinheiro praticamente do nada. E aí, o que você faria? Porque foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Daniel Saunders, e nos meses seguintes ele gastaria mais de $1 milhão até que alguém percebesse. Antes de se tornar conhecido no mundo inteiro, Daniel Saunders era apenas mais um australiano tentando pagar as contas. Ele não era um programador, não era um hacker, não trabalhava em nenhum banco e também não tinha nenhuma formação em tecnologia. Na época, Dan levava uma vida relativamente comum, trabalhava em empregos temporários e, como muitos jovens da sua idade, nem sempre tinha dinheiro sobrando no fim do mês. Em vários momentos, sua situação financeira era complicada, contas acumulavam e a preocupação com o dinheiro fazia parte da rotina. Nada indicava que aquele jovem comum acabaria envolvido em uma das histórias mais inacreditáveis já registradas envolvendo um banco. Tudo começou em uma noite aparentemente normal. Dan precisava movimentar dinheiro entre contas bancárias e decidiu usar um caixa eletrônico próximo a ele. Era algo que ele já havia feito inúmeras vezes, mas foi justamente naquela noite que ele percebeu algo estranho. Normalmente existe um período de processamento. Dependendo do horário, a transação de dinheiro pode levar alguns minutos, horas ou até mais tempo. Mas naquele caso, o saldo apareceu na conta instantaneamente e quando ele foi ver, o saldo que era para ter diminuído não mudou. No início, Dan não pensou muito sobre isso. Talvez fosse uma atualização rápida do sistema e talvez mudaria o saldo em alguns minutos. Mas a situação começou a ficar estranha quando ele percebeu um detalhe importante: os dinheiros nas duas contas estavam disponíveis para saque, ele podia tirar quando quisesse. E naquele momento uma dúvida começou a surgir: aquilo era apenas uma coincidência? Ou ele tinha acabado de encontrar uma falha no sistema do banco? Algumas pessoas provavelmente seguiriam a vida normalmente, mas Dan viu ali uma oportunidade de ter mais dinheiro. Curioso com o que havia acontecido, Dan resolveu fazer um novo teste. Nada muito grande, apenas o suficiente para verificar se aquilo realmente era uma falha. Após alguns minutos, ele repetiu o processo, fez outra transferência, esperou alguns segundos e olhou para o saldo e funcionou novamente. O dinheiro foi transferido para outra conta e o saldo não diminuiu. Daniel então tentou algo mais ousado, sacou parte daquele valor e o caixa entregou as notas normalmente. Até então não tinha nenhum bloqueio, nenhum alerta e nenhuma mensagem de erro. O banco simplesmente aceitava a operação e foi nesse momento que ele percebeu que aquilo não era um erro isolado, não era uma coincidência, havia um padrão e quanto mais ele repetia o processo, mais inacreditável tudo ficava. A falha continuava funcionando de novo e de novo. Aos poucos, Dan começou a entender o tamanho do problema. O sistema estava permitindo que ele gastasse dinheiro que oficialmente ainda não existia na sua conta. E naquele momento uma pergunta começou a tomar conta dos seus pensamentos: qual era o limite? Depois de confirmar que a falha realmente funcionava, Dan tomou uma decisão que mudaria completamente sua vida. Ele continuou. No começo, os valores eram pequenos, alguns saques, algumas transferências, nada que chamasse muita atenção, mas conforme os dias passavam, sua confiança aumentava, a falha continuava funcionando e quanto mais ele utilizava o sistema, mais difícil ficava acreditar no que estava acontecendo. Era como se o banco tivesse deixado uma impressora de dinheiro ligada e ninguém tivesse percebido. Com todo aquele dinheiro disponível para ele, vieram os gastos e eles ficaram cada vez maiores. Daniel começou a viver como alguém que havia ficado rico da noite pro dia, se hospedava em hotéis de luxo, reservava suítes caras, viajava constantemente, frequentava restaurantes que antes jamais teria condições de pagar. Em algumas ocasiões chegava a bancar a conta de grupos inteiros de amigos, comprava bebidas para desconhecidos, organizava festas e aproveitava uma vida que parecia não ter limites. E então os gastos começaram a sair completamente do controle. O que havia começado com pequenos testes se transformou em centenas de milhares de dólares, depois milhões. Segundo reportagens da época, Dan chegou a movimentar aproximadamente $1,5 milhão australianos. Em valores atuais, isso representa 5.700.000 reais. Anos depois, em entrevistas, ele contou que chegou a viver como se tivesse ganhado na loteria. De uma hora para outra, alguém que mal conseguia fechar as contas do mês passou a viver uma realidade completamente diferente. Mas existia um detalhe que ele tentava ignorar: todo aquele dinheiro não era dele. Cada viagem, cada hotel, cada festa, cada saque, tudo estava sendo construído em cima de uma falha que poderia ser corrigida a qualquer momento, e quando isso acontecesse, a conta chegaria.
Com o passar dos meses, a situação começou a mudar. No início, tudo parecia divertido, mas logo a empolgação deu lugar a algo muito diferente: ansiedade, medo e paranoia. Quanto mais dinheiro ele gastava, menos ele conseguia aproveitar, porque junto com o luxo vinha uma pergunta impossível de ignorar: o que vai acontecer quando o banco descobrir? E essa pergunta começou a acompanhá-lo todos os dias. Daniel sabia que aquilo não podia durar para sempre. Toda vez que o celular tocava, ele imaginava que podia ser o banco. Toda vez que recebia uma carta, pensava que talvez tivesse sido descoberto, e mesmo assim continuava gastando. Era uma situação contraditória. Quanto mais dinheiro utilizava, mais difícil ficava parar, e ao mesmo tempo, quanto mais utilizava, mais aumentava o tamanho do seu problema. Para as pessoas ao seu redor, parecia alguém que finalmente havia encontrado o sucesso financeiro, mas por trás daquela aparência existia uma paranoia gigantesca, crescendo em silêncio. Durante meses, Daniel conviveu com a sensação constante de que tudo podia acabar no dia seguinte, e um dia acabou. Nenhuma falha dura para sempre. Em algum momento, os sistemas do banco começaram a identificar movimentações em comum. Os valores eram grandes demais, as transações eram frequentes demais, e a diferença entre o saldo real e o saldo utilizado já não podia mais passar despercebida. Auditorias foram iniciadas, extratos foram analisados, equipes internas começaram a investigar o que estava acontecendo, e então veio a descoberta: existia uma falha e alguém estava explorando ela há meses. Investigadores começaram a reconstruir todas as sequências de operações, e quando estavam chegando ao nome de Daniel Saunders, algo inesperado aconteceu. Nesse ponto da história, Daniel vivia com medo constante. Ele gastava dinheiro todos os dias, mas também acreditava que podia ser preso a qualquer momento. A ansiedade ficou tão grande que ele começou a sofrer ataques de pânico, e então tomou uma decisão inesperada. Em vez de fugir ou tentar esconder o que havia feito, Daniel resolveu contar a própria história. Primeiro, ele tentou entrar em contato com pessoas e programas de TV para falar sobre o caso. Depois apareceu num programa australiano chamado A Current Affair, contando publicamente como havia explorado a falha bancária, e poucos dias depois da exibição da reportagem, ele foi preso. Depois de tanto tempo vivendo com medo de ser descoberto, o momento finalmente havia chegado. A realidade estava cobrando a conta. O mais impressionante é que a falha permaneceu ativa por meses. Durante todo esse período, o banco não percebeu o que estava acontecendo. Cada novo saque aumentava ainda mais o prejuízo potencial, e quanto mais tempo passava, mais confiança Dan ganhava para continuar. Prisão e julgamento. Quando a história se tornou pública, chamou a atenção em toda a Austrália. Afinal, não era comum ver alguém gastar mais de $1 milhão utilizando uma falha bancária. O caso rapidamente ganhou espaços nos jornais. Muitas pessoas também tentavam entender o que estava acontecendo. Dan era um criminoso ou apenas alguém que encontrou uma brecha e tomou a pior decisão possível? As autoridades não enxergavam a situação como um simples erro. Ele foi acusado formalmente, se declarou culpado e precisou responder pelos valores utilizados. Mas o caso gerou debates intensos, porque tecnicamente Dan não havia invadido servidores, não havia instalado vírus, não havia quebrado o sistema de seguranças. Ele apenas descobriu uma falha que o próprio banco deixou aberta. Dan foi preso por fraude, furto e por ter explorado conscientemente a falha do banco. E o argumento da justiça era simples: mesmo que ele não tivesse hackeado o sistema, ele sabia que aquele dinheiro não era dele. Por isso, a justiça australiana considerou que ele estava obtendo dinheiro de forma ilegal. No fim, ele foi condenado a pagar 12 meses de prisão. Após a prisão, ficou 18 meses de supervisão e foi obrigado a pagar cerca de $250 mil em compensação ao banco. Depois de meses vivendo como milionário, Dan voltou à realidade, e dessa vez não existia nenhuma falha para salvá-lo. Hoje, Daniel Saunders vive uma vida simples e trabalha com turismo pela Austrália. Durante meses, Daniel viveu algo que parecia impossível. Ele encontrou uma falha que permitia gastar dinheiro praticamente infinito. A história de Dan mostrou que encontrar uma falha pode mudar sua vida, mas a forma que você decide usar essa falha pode definir tudo o que acontece depois.